Capítulo 13. Passepartout prova mais uma vez que a sorte sorri aos audaciosos. O desígnio era temerário, prenhe de dificuldades, impraticável talvez. Mr. Fogg ia arriscar sua vida quando não sua liberdade e, por conseguinte, o sucesso do seu plano, mas não hesitou. Encontrou, aliás, em Sir Francis Cromarty, um colaborador determinado. Quanto a Passepartout, estava a postos, podiam contar com ele. A ideia do seu patrão o entusiasmou. Sentia um coração, uma alma sob aquela capa de gelo. Começou a gostar de Phileas Fogg. Restava o guia. Que partido ele tomaria na questão? Não se inclinaria pelos hindus? Se não contassem com a sua colaboração, precisavam pelo menos garantir sua neutralidade. Sir Francis Cromarty interrogou-o francamente. Senhor oficial, respondeu o guia. Sou Parsi, e aquela mulher é Parsi. Disponha de mim. Ótimo, guia, respondeu Mr. Fogg. Mas saibam que, se formos apanhados, nos arriscamos não só a perder nossas vidas, como a horrendos suplícios. Portanto, reflitam. Está refletido, respondeu Mr. Fogg. Suponho que seja melhor esperar a noite para agir. Penso da mesma forma, respondeu o guia. O valoroso hindu forneceu então alguns detalhes sobre a vítima. Tratava-se de uma indiana de renomada beleza de linhagem Parsi. Filha de ricos negociantes de Bombaim, recebera nessa cidade uma educação tipicamente inglesa. E por suas maneiras e instrução, passaria por uma europeia. Chamava-se Alda. Órfã, foi obrigada a se casar com o velho Rajá do Bunderkund. 3 meses depois, enviuvou. Sabedora do destino que a esperava, fugiu, mas logo foi capturada. E os parentes do Rajá, que tinham interesse em sua morte, condenaram-na àquele suplício de que tudo indicava não iria escapar. Aquela história só fez reforçar a generosa decisão de Mr. Fogg e seus companheiros. Ficou decidido que o guia conduziria o elefante até o templo de Pilade, do qual se aproximaria o máximo possível. Meia hora depois, fizeram uma parada sob Tilha, a 500 passos do templo, ainda invisível para eles. Mas os berros dos fanáticos eram mais do que audíveis. Ali, debateram a estratégia para chegarem até a vítima. O guia conhecia o templo de Pilade, onde afirmava que a jovem fora aprisionada. Conseguiriam penetrar por uma das portas quando todo o bando estivesse mergulhado no torpor da ebriedade, ou teriam de fazer um buraco na parede? Era o que só poderia ser decidido na hora e in loco. Todos, entretanto, foram unânimes num ponto. O rapto tinha de ser executado naquela mesma noite, e não no dia seguinte, quando a vítima fosse conduzida ao suplício. Se esperassem até lá, nenhuma intervenção humana seria capaz de salvá-la. Mr. Fogg e seus companheiros esperaram o anoitecer. Assim que escureceu, por volta das 6 horas, resolveram dar uma batida nas cercanias do pagode. Os últimos gritos dos faquires se extinguiam. Conforme seu costume, aqueles indianos deviam estar mergulhados na densa ebriedade do bang, ópio líquido misturado numa infusão de cânhamo, e talvez fosse possível esgueirar-se por entre eles até o templo. Orientando Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, o Parsi avançou sorrateiramente pela floresta. Após rastejarem 10 minutos sob as moitas, chegaram à beira de um riacho e ali, à luz de archotes de ferro em cujas pontas ardiam resinas, viram uma estrutura de lenha. Era a pira, feita com precioso sândalo e já tratada com óleo aromatizado. Em sua parte superior repousava o corpo embalsamado do Rajá, que deveria ser queimado junto com sua viúva. A 100 passos dessa pira erguia-se o templo, cujos minaretes superavam o cimo das árvores na penumbra. Venham! Sussurrou o guia. E, redobrando a cautela, seguido pelos companheiros, esgueirou-se silenciosamente através do capinzal. O silêncio agora só era interrompido pelo murmúrio do vento nos galhos.
Um pouco adiante, o guia parou no limiar de uma clareira. Alguns archotes iluminavam o local. O solo estava tomado por indianos prostrados, entorpecidos pelo efeito das drogas. Parecia um campo de batalha juncado de cadáveres. Homens, mulheres, crianças, tudo misturado. Alguns fanáticos ainda roncavam aqui e ali. Em segundo plano, em meio à massa das árvores, o templo de Pilade surgia confusamente. Todavia, para a grande decepção do guia, os guardas do Rajá, iluminados por tochas fuliginosas, vigiavam as portas e faziam rondas, com os sabres desembainhados. Podia-se supor que no interior os sacerdotes vigiavam também. O Parsi estacou. Reconhecendo a impossibilidade de arrombar a entrada do templo, recuou junto com seus companheiros. Assim como ele, Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty haviam compreendido que não deviam se arriscar daquele lado. Pararam e confabularam em voz baixa. Vamos esperar, disse o general. Ainda não são 8 horas. É possível que esses guardas também caiam no sono. Isso é realmente possível, concordou o Parsi. Phileas Fogg e seus companheiros estenderam-se então ao pé de uma árvore e esperaram. O tempo se arrastava. Às vezes o guia os deixava e ia observar a orla da mata. Os guardas do Rajá continuavam acordados à luz das tochas e uma luminosidade difusa atravessava as janelas do pagode. Esperaram assim até meia-noite. A situação não mudou. Mesma vigilância do lado de fora. Estava claro que não poderiam contar com o sono dos guardas. Estes, de certo, não haviam consumido o bang. O jeito era fazer um buraco na parede. Restava a questão de saber se os sacerdotes vigiavam sua vítima com o mesmo zelo que os soldados à porta do templo. Após uma última conversa, o guia se disse pronto para partir. Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout o seguiram. Fizeram um desvio bem extenso a fim de alcançar o templo por trás. Por volta da 00:30, chegaram ao pé do muro sem terem encontrado ninguém. Nenhuma vigilância fora montada daquele lado, embora, é verdade, não houvesse ali nenhuma porta ou janela. Era uma noite escura. A lua, então em seu último quarto, acabava de deixar o horizonte, coberto por nuvens espessas. A altura das árvores acentuava ainda mais o breu. Contudo, não bastava alcançar o pé do muro. Ainda era preciso abrir uma passagem. Para essa operação, Phileas Fogg e seus companheiros não tinham nada a não ser suas facas de bolso. Por sorte, as paredes do templo eram de tijolo e madeira e não deviam ser difíceis de romper. Uma vez retirado o primeiro tijolo, os outros viriam facilmente. Puseram mãos à obra, fazendo o mínimo de barulho possível. O Parsi de um lado e Passepartout do outro pelejavam para arrancar os tijolos, de maneira a obterem uma abertura com 60 centímetros de largura. O trabalho avançava a contento quando ouviram um grito no interior do templo, logo respondido por outros gritos vindos do lado de fora. Passepartout e o guia interromperam o que faziam. Teriam sido surpreendidos? Soar o toque de alvorada? A prudência mais banal lhes ordenava que se afastassem. O que fizeram em sincronia com Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty. Encolheram-se novamente atrás da cortina de vegetação, esperando que o alerta, se fosse um, se dissipasse, prontos, nesse caso, para voltarem à sua tarefa. Contudo, funesto contratempo. Os guardas apareceram nos fundos do templo e ali se instalaram de maneira a impedir qualquer aproximação. Seria difícil descrever o desapontamento dos 4 homens detidos no meio de sua obra. Agora, sem acesso à vítima, como a salvariam? Sir Francis Cromarty roía as unhas. Passepartout se desgrenhava, e o guia tinha dificuldade em se conter. O impassível Fogg esperava sem manifestar sentimentos. "Não é melhor partirmos?" perguntou o general em voz baixa. "Melhor partirmos", concordou o guia. "Um momento", disse Fogg. "Eu só preciso estar em Allahabad amanhã antes do meio-dia." "Mas o que está esperando?" respondeu Sir Francis Cromarty. "O dia vai nascer dentro de poucas horas e..."
A sorte que nos escapou pode aparecer no momento supremo. O general parecia querer ler nos olhos de Phileas Fogg. Com o que contava aquele inglês? Pretendia, no momento do suplício, precipitar-se para a jovem mulher e, sem mais, arrancá-la das mãos de seus carrascos? Teria sido loucura? E como admitir que aquele homem fosse louco àquele ponto? Mesmo assim, Sir Francis Cromarty consentiu em esperar até o desfecho da terrível cena. O guia, contudo, não deixou seus companheiros no lugar onde se haviam refugiado, levando-os para o outro lado da clareira. Ali, protegidos por um renque de árvores, podiam observar os grupos adormecidos. Enquanto isso, Passepartout, empoleirado nos primeiros galhos de uma árvore, ruminava uma ideia que a princípio lhe riscara a mente feito um raio e terminara se incrustando em seu cérebro. Começara por dizer consigo mesmo: "Que loucura!" E agora repetia: "Por que não, afinal de contas? É uma possibilidade, talvez a única. E com esses sujeitos amalucados?" Passepartout, em todo caso, parou de pensar e não demorou a se esgueirar com a agilidade de uma cobra pelos galhos baixos da árvore, cuja extremidade curvava-se para o solo. As horas escoavam e não demorou muito para alguns fulgores anunciarem a chegada do dia. No entanto, a escuridão ainda era profunda. Era o momento. Operou-se como que uma ressurreição naquela massa entorpecida. Os grupos se mexeram. Gongos ressoaram. Cânticos e gritos irromperam novamente. Chegara a hora em que a desafortunada ia morrer. Com efeito, as portas do templo se abriram. Uma luz mais clara saiu do interior. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty avistaram a vítima, fortemente iluminada, que 2 sacerdotes arrastavam para o lado de fora. Pareceu-lhes, inclusive, que, sacudindo o torpor da sedação com um supremo instinto de sobrevivência, a infeliz tentava escapar de seus carrascos. O coração de Sir Francis Cromarty deu um pulo, e num gesto impulsivo, agarrando a mão de Phileas Fogg, sentiu que essa mão segurava uma faca aberta. Nesse momento, a multidão se moveu. A jovem recaíra no embotamento provocado pela fumaça do cânhamo. Ela passou no meio dos faquires, que a escoltavam emitindo suas vociferações religiosas. Phileas Fogg e seus companheiros, misturando-se às últimas fileiras da multidão, foram atrás. 2 minutos depois, chegavam à beira do rio e paravam a menos de 50 metros da pira sobre a qual estava deitado o corpo do Rajá. Na semi-obscuridade, perceberam a vítima absolutamente inerte, estendida junto ao cadáver do esposo. Alguém então aproximou uma tocha da lenha, que, impregnada de óleo, inflamou-se imediatamente. Nesse momento, Sir Francis Cromarty e o guia tiveram de segurar Phileas Fogg, que, num arroubo de loucura generosa, projetava-se em direção à pira. Phileas Fogg já os havia repelido quando a cena mudou de repente. Um grito de terror reboou. A multidão atirou-se no chão, apavorada. O velho Rajá não estava morto, pois em meio aos turbilhões de vapores que lhe davam uma aparência espectral, viram-no, qual um fantasma, levantar-se subitamente, pegar a jovem nos braços e descer da fogueira. Os faquires, guardas e sacerdotes, invadidos por um terror súbito, permaneceram estáticos, com o rosto na terra, não ousando erguer os olhos para observar aquele prodígio. A vítima, desacordada, atravessou a multidão nos braços vigorosos que a carregavam, nos quais parecia não pesar. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty continuavam de pé. O par se curvava a cabeça e Passepartout, sem dúvida, não estava menos estupefato. O ressuscitado chegou próximo ao local onde estavam Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty, e ali, com uma voz breve, disse: "Fujamos!" Era Passepartout, que se esgueirara até a fogueira em meio à densa fumaça. Era Passepartout, que, aproveitando a escuridão ainda profunda, arrancava a jovem da morte. Era Passepartout, que, desempenhando seu papel com audaciosa felicidade, passava em meio ao pavor geral. Um instante depois, os 4 desapareciam na mata, e o elefante os carregava num trote rápido. Gritos, clamores e até mesmo uma bala
que furou o chapéu de Phileas Fogg. Contudo, lhes informaram que a artimanha fora descoberta. Obviamente, na pira acesa, distinguia-se o cadáver do velho Rajá. Os sacerdotes, recobrados do pavor, perceberam que acabava de ocorrer um rapto. Embrenharam-se imediatamente na floresta, seguidos pelos guardas. Um tiro foi disparado, mas os raptores fugiram celeremente e, em poucos instantes, achavam-se fora do alcance de balas e flechas.